agosto foram sancionadas as mudanças do projeto da Lei de Cotas. O objetivo do programa é reservar vagas para estudantes egressos de escolas públicas. Agora, com as alterações, a nova legislação prevê mudanças no mecanismo de ingresso dos cotistas, redução da renda familiar para as reservas de vagas e inclui estudantes quilombolas como beneficiários das cotas. E quem vai explicar as mudanças no projeto é o repórter Lucas Medeiros. Bom dia, Lucas. Ao que os estudantes devem aí ficar atentos? Oi, Patriota, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui, né, o Jornal da Cidade. Olha só, a lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, após 10 anos, tá certo, da última lei. Algumas mudanças, tá, foram feitas nesta nova lei, tá certo? A principal é que os cotistas da categoria, eles participam agora das cotas na categoria de ampla concorrência, mas um detalhe, é só para as universidades federais, universidades públicas. A gente vai conversar agora com o João Américo, ele que é advogado de Direito Público e Criminal. João, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Cidade. Então, essa lei chega para dar uma mudada, vamos dizer assim, né, nessa questão das cotas aqui nas universidades federais. Muito bom dia. Bom dia, Lucas, Breno, todos da Rádio Cidade. Um prazer estar aqui com vocês. Dizer que antes dessa legislação, a universidade pública era praticamente ocupada em exclusividade pela elite brasileira, ou seja, se estudava para passar nas universidades públicas, que notadamente no Brasil são as melhores universidades, já são reconhecidas. A legislação muda depois de 10 anos, reconhecendo o critério de que 50% vão ser reservadas para as cotas, ou seja, 50% de cotas para alunos egressos, tanto da escola pública, como para pretos, pardos, bem como pelo critério pretos, pardos, quilombolas e indígenas, bem como pelo critério de renda familiar per capita de um salário mínimo, 1.320. Então, dentro desse volume de 50%, ainda você tem esse critério das subcotas. E como também você falou tão bem, Lucas, ficou reservado da seguinte forma: todos que vão concorrer ao vestibular vão concorrer na concorrência geral, na concorrência ampla. Ou seja, a nota vai ser definida lá. Então, caso a pessoa atenda esses critérios, egresso do ensino público, que tenha renda familiar, que seja indígena, por exemplo, mas que tiver uma nota boa, ele não entra nessa cota. Ou seja, se a nota dele habilitar, por exemplo, passou em primeiro lugar no curso de medicina, de direito, de engenharia, então ele não entraria na cota, então ficaria reservado uma vaga para, eventualmente, outra pessoa que atendesse esses critérios. Então, necessariamente, a pessoa não precisa ir bem, vamos dizer assim, estar lá no primeiro, segundo, terceiro lugar para entrar na cota. Ficar lá nos primeiros, fica como a ampla concorrência e as cotas vai abrindo novas vagas para novas pessoas. Exato, você ficaria 50%, todos concorreriam nessa ampla concorrência, então o sujeito que passou em primeiro e que, eventualmente, teria direito às cotas, ele ficaria lá e abriria essa vaga. Eu acho que essa foi a grande distinção, essa foi a grande mudança, a grande guinada, no sentido de todo mundo concorrer na ampla concorrência e depois ir levando em consideração esse critério de cotas e já se aplicando para o próximo SISU, que é a escolha nacional já do próximo ano. Então o Sistema Unificado agora 2024.1 já vai estar valendo essa nova lei de cotas? Já vai estar valendo essa nova lei de cotas. Aqueles que forem se inscrever no SISU, muito cuidado no preenchimento dos dados. Acontece muita divergência, às vezes na ausência de preenchimento das informações, porque essas informações são preenchidas e depois elas devem ser comprovadas por critérios administrativos junto às universidades, do qual o candidato conseguiu lograr êxito no vestibular. A renda familiar também interfere nessa questão das cotas? A renda familiar também é outro critério importante, primeiro para acesso para o ensino público de qualidade e também essa condição, ou seja, é um dos critérios agora. A renda familiar no valor de 1.320, ou seja, renda per capita. Ou seja, o que quer dizer isso? Não quer dizer que a família tem que ganhar 1.320. É a renda, dividindo a renda por cada membro da família, dá R$ 1.320. Então não quer dizer que só as famílias que têm um salário mínimo é que eventualmente concorreriam. Então, dividir quantos membros tem na família, então divide o valor, e se chegar a esse valor de R$ 1.320, você também concorre nesse critério de uma subcota para ingressar
com a cota maior, ou seja, com 50% reservado para os estudantes. E se passar desse valor, eu já não estaria incluso nessa cota? Se o critério for exclusivamente por esse valor, ou seja, você ganha 2 salários mínimos ou um salário mínimo e meio, dá 1.900 e alguma coisa, então você já estaria excluído por esse critério. Agora tem os outros critérios, assim, de etnia e outros critérios que podem fazer com que o aluno possa concorrer, né, de forma geral e ampla. Mas, como eu disse, cuidado no preenchimento e também muito cuidado na prestação de informações para que depois não incorra em falsa declaração, porque pode, inclusive, incorrer em crime. Então, é importante dizer que aquele que presta falsa declaração para entidades públicas pode também estar incorrendo em um delito, ou seja, está mostrando uma renda familiar que de fato não possui. Ô João, e também uma das novidades são os estudantes quilombolas, né? Então, mais um grupo que foi incluído também nesse sistema de cota. Exato, é um grupo que sempre existiu, de comunidades remanescentes da escravidão, ou seja, existem essas comunidades, e aí demonstrando a existência, esse vínculo com comunidades quilombolas, também faria acesso a esse critério de uma também subcota para o ingresso no ensino superior. Só reforçando que na hora do preenchimento, né, todo cuidado do mundo. Na hora do preenchimento, todo cuidado, assim, se puder se informar antes, né, de fazer o preenchimento pela internet. Existe muito material em vários canais de mídias sociais que ensinam como é que você se informa. O próprio portal do MEC faz um passo a passo, um tutorial, para que você não venha a preencher um campo errado que venha lhe prejudicar, ou eventualmente até preencher um campo que você não pode comprovar e lá frustrar o candidato, que também é outra questão. Ou seja, o candidato preenche um campo, preenche uma informação e por equívoco ele pode se frustrar por não ter preenchido de forma correta e na hora da comprovação junto à universidade ele não ter essa condição de provar a existência daquela condição que ele está alegando que tem e que levaria ele a ingressar na universidade pelo critério das cotas. Perfeito. Conversamos aqui com João Américo, ele que é advogado de direito público e criminal, então, patriota, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, toda a atenção do mundo, tá certo? O sistema unificado 2024.1, famoso SISU, tá certo? Já vai estar valendo para essa nova lei de cotas, e um detalhe é que a lei precisa passar por uma avaliação a cada 10 anos, tá bom? Isso também foi uma das determinações que foi feita, né, nessa nova lei de cotas. Eu volto com você, patriota. Valeu, Lucas. Obrigado aí pelas informações. Abraço para o Dr. João Américo. A gente espera que essas mudanças, né, claro, propiciem cada vez mais o acesso de muito mais gente ao ensino superior. Boa notícia. Mudando agora de assunto.